E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 17 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Como eu sempre lembro, esse curso está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos. E também que me sigam aqui no Instagram, riersonbruno.adv, onde eu posto sempre conteúdo de direito constitucional, direito penal e processual penal, certinho? Pois bem, vamos prosseguir agora, gente, com as regras constitucionais sobre a prisão, certinho? Vamos lá para o inciso 61, vamos começar por ele. Inciso 61 do artigo 5º da Constituição. Vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ok? As pessoas só podem ser presas nessas duas situações, flagrante delito ou ordem fundamentada, escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, ordem do juiz. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Por que existem essas exceções? Porque os militares têm regras próprias, previstas lá no Código Penal Militar, que é a lei a qual se refere esse inciso. Ok, gente? Entendi essa parte. Não vamos tecer maiores considerações porque é um inciso bem simples de se entender, ok? Se alguém tiver uma dúvida, só falar comigo. Vamos agora para o inciso 65. 65, pessoal, diz: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A autoridade judiciária, como já vimos, juiz, que pode ser desembargador, ministro, etc. Vai depender do grau, ok? Então a prisão ilegal, ou seja, fora das hipóteses legais, será imediatamente relaxada, ou seja, o indivíduo deverá ser imediatamente posto em liberdade, ok? Em subsistindo motivos legais da prisão, o indivíduo tem que ser posto em liberdade, não tem discussão, certo? Inciso agora, pessoal, 61. Vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, ok? Essa é a regra lá do artigo 5º. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre liberdade provisória, que aí já é um tema de processo penal, remeto vocês ao artigo 321 e seguintes daquele código, ok? Regras sobre a liberdade provisória, artigos 321 e seguintes do Código de Processo Penal, certinho? Vamos lá agora no inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Bem, esse inciso já demanda um pouco de esclarecimento, ok? Como regra, gente, conforme nós vimos aqui no inciso, não há prisão civil por dívida no Brasil. As exceções, de acordo com o que está escrito, são o inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e, no caso do depositário infiel. O inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia é quando o indivíduo voluntariamente, ou seja, ele foi à vontade dele, ele não quis pagar. E é inexcusável esse inadimplemento, ou seja, ele não tinha desculpa, ele podia pagar e não quis pagar. A pensão alimentícia, quando o indivíduo tem essa obrigação alimentícia e não quis pagar, mesmo podendo, ok? É uma hipótese da prisão civil por dívida. E a outra é o depositário infiel. Mas em relação ao depositário infiel, existe uma súmula do Supremo, súmula vinculante, conforme sabemos, só o Supremo Tribunal Federal tem súmula vinculante, não existe súmula vinculante de STJ, TRF, TJ, etc. Súmula vinculante 25 diz assim: é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. O que entendemos a partir daí, gente? Só existe uma modalidade de prisão civil por dívida hoje no Brasil, que é a do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Depositário infiel não pode mais ser preso. Ok, gente? Repetindo, só existe hoje em dia uma modalidade de prisão civil por dívida no Brasil: a do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ok? Vamos prosseguir. Vamos agora, pessoal, voltar um pouquinho. Vamos para o inciso 58, que diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal,
salvo nas hipóteses previstas em lei. Temos que tecer algumas considerações também sobre esse inciso. O que é a identificação criminal, gente? É quando é necessário identificar o indivíduo lá que foi preso, porque ele não tem o documento, ou o documento que ele tem não permite saber quem ele é. Aí a identificação será efetuada pela via datiloscópica, que são as digitais, e por fotografia. Caso o indivíduo tenha um documento e seja permitida a identificação civil dele, não será efetuada essa identificação criminal por violar a dignidade da pessoa humana, enfim, se caracterizar em um constrangimento. Existem hipóteses em que, mesmo o indivíduo sendo identificado, será possível essa identificação criminal. Remeto vocês para a Lei 12.037 de 2009. Vamos para o artigo 3º dessa lei, onde estão essas hipóteses, ok? Diz a lei que, mesmo ocorrendo a identificação civil, será possibilitada a identificação criminal. Primeira hipótese, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Se for um documento muito antigo, por exemplo, tiver apagado, não der para entender o que está escrito lá ou para ver a foto, ou tiver indício de falsificação, que aí, evidentemente, o indivíduo não está sendo identificado se o documento é falso. Ok? Próxima hipótese, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Quando houver dúvida, não dá para ver se o indivíduo é a mesma pessoa. Outra hipótese, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Aqui é a hipótese que o indivíduo, por exemplo, apresenta um documento antigo, de 2009, e um documento de 2016, por exemplo. No documento de 2009, a mãe dele era Maria, no documento de 2016, a mãe dele era Joaquina. Então, informações conflitantes entre si, não é possível identificar o indivíduo, indício grande de falsificação. Próxima situação, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Ok? Outra situação, constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, hipótese que o indivíduo se identificou como sendo outra pessoa em alguma delegacia de polícia, por exemplo. Ele disse que o nome dele era Luciano, ele disse que o nome dele era Luciano em outra oportunidade, e aqui ele está dizendo que o nome dele é Antônio. Então, é outra hipótese de identificação criminal, ok? Mais uma situação, o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Vamos supor que o indivíduo apresentou um documento emitido pela Secretaria de Defesa Social ou de Segurança Pública do Acre. Eu não sei como é a Secretaria de Segurança Pública lá, como que é a denominação, que aqui em Pernambuco é SDS, Secretaria de Defesa Social. E ele apareça aqui em Pernambuco, apresente esse documento e não seja possível, pelos procedimentos da confecção de identidades nos dois estados serem bem diferentes, a identificação, não foi possível identificar ele. Então, se procederá à identificação criminal. Ok, pessoal? Entendidas essas hipóteses lá da Lei 12.037 de 2009, ok? Anotem aí, Lei 12.037 de 2009. Prosseguindo agora, gente, vamos lá para o inciso 59. Inciso 59 do artigo 5º. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. O que isso quer dizer, gente? O titular da ação penal pública é o Ministério Público. Se ocorre um crime de ação penal pública, quem vai ingressar com a denúncia, que é a peça que dá início à ação penal, é o promotor de justiça ou o procurador da República no âmbito federal. Ação penal pública, titularidade do Ministério Público. Mas existe a situação da ação penal privada subsidiária da pública. Subsidiária é aquele que vem depois. Ou seja, se o promotor de justiça no âmbito estadual não apresentar a ação penal dentro do prazo, poderá o particular, o ofendido, ingressar com a ação privada subsidiária da pública. Certo? É a mesma situação que nós temos lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Peço que vocês peguem o Código Penal aí, ou no Vademecum, que vocês tiverem, ou na própria lei, e deem uma lida lá. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 3º.
A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Ok, gente? Então, o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia da ação penal pública, da qual ele é titular dentro do prazo legal. O ofendido, o particular, pode ingressar com a ação penal privada. Ok? Entendido? Vamos prosseguir agora falando sobre devido processo penal, contraditório e ampla defesa. Ok, pessoal? Vamos lá para os incisos 54 e 55. Vamos lá, inciso 54 diz: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ok, gente? O Estado pode tomar seus bens, pode restringir sua liberdade, cerceá-la de qualquer modo, mas desde que seja seguido o devido processo legal. Não pode o Estado prender por prender, tomar bens por tomar bens só pela vontade dele. Há que se seguir o devido processo legal que está previsto na Constituição, nas leis, no ato administrativo, etc. Ok, gente? Vamos lá. E o inciso 55 diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, gente, tanto a quem participa de um processo judicial quanto a quem está como parte em um processo administrativo são assegurados contraditório e ampla defesa. O contraditório é o direito de você realmente contradizer aquilo que está sendo dito contra você, rebater o que foi dito contra você. E a ampla defesa são todos os meios de defesa. Eu ia falar asseguração, mas acho que nem existe essa palavra. A disponibilização de todos os meios disponíveis para que você se defenda, ok? Contraditório, contradizer, dizer contra aquilo que está sendo dito. E a ampla defesa, todos os meios necessários para que você possa efetivamente se defender, ok, pessoal? Sobre contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nós precisamos ver algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal, tá? Súmulas vinculantes. Súmula vinculante número 3 do STF. Vamos à leitura. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Ok, gente? Então, nessas situações, o Tribunal de Contas da União são assegurados o contraditório e ampla defesa. Súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, em processo administrativo disciplinar, não é obrigatória a figura do advogado, o que eu acho um erro. Tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil tentou cancelar essa súmula vinculante, propôs o seu cancelamento, mas os ministros do Supremo mantiveram por 6-5, foi um placar bem apertado. E, conforme dito, não é obrigado, não é a obrigatoriedade de ter um advogado. Então, se você for processado, se você for sofrer um processo administrativo, você é servidor público, por exemplo, e você ao final acabar demitido, por exemplo, a sanção for a demissão, e não houve advogado, não há nulidade por isso, certo? De acordo com a súmula vinculante 5. Súmula vinculante 14, também do Supremo, né? Conforme falamos, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, outra hipótese que fala sobre o exercício da advocacia, aí relacionado ao inquérito policial, ok? Súmula vinculante 21 do STF. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. No caso de recurso administrativo, não se pode exigir depósito de bens ou de dinheiro para sua admissão, ok? Súmula vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário, ok, gente? Situação semelhante, mas no âmbito judicial, ok? Bem, por hoje é só, foi muita informação já, eu creio. Se alguém tiver dúvida, é só me mandar mensagem no Instagram e na próxima aula nós continuamos. Tchau, tchau, pessoal, um abraço.